Queria saber, porque o torcedor do Botafogo está com uma expectativa muito grande dessa partida. O Botafogo, a gente usou o termo aqui, que amassou o São Paulo no Rio de Janeiro e não conseguiu fazer o gol. Você acha que o São Paulo hoje vai jogar de uma forma mais agressiva, tentando esse resultado? Porque a gente sabe que o Botafogo, como você mesmo disse, não joga recuado, né? Oi, abraço para você, é um prazer, mais uma vez, claro, falar aqui para o pessoal do Rio de Janeiro. Olha, o Botafogo vai para cima, o São Paulo sabe do risco que corre, mas eu acho que o São Paulo vai ter que correr esse risco. O São Paulo, a torcida vai empurrar o São Paulo para cima do time do Botafogo. O risco é enorme, porque a gente sabe da velocidade. A dupla de zaga do Botafogo é fantástica. O Almada joga nada, né? Não joga quase nada. E lá na frente tem um artilheiro, tem o Luiz Henrique, que é para mim, eu acho que é o grande nome desse campeonato brasileiro. A gente está falando em Libertadores. Vai ser um duelo de xadrez, cara. O São Paulo vai ter que atacar. O Morumbi vai empurrar o São Paulo para cima do Botafogo, mas esse é um risco que o São Paulo vai ter que correr, porque o Botafogo tem esse esquema ofensivo que já é do Arthur Jorge. Ele, inclusive na reportagem que a gente exibiu agora há pouco no Jogo Aberto, eu resgatei uma entrevista dele falando que não sente pressão, o time não vai sentir pressão, que joga igual dentro ou fora, em qualquer lugar. É o que a gente vai ver hoje. E o Botafogo já deu sinais, abriu 2-0 contra o Palmeiras nas oitavas de final. Deu um trabalho gigante, o Palmeiras depois deu uma recuperada, mas ainda assim a vaga ficou com o Botafogo. É um time maduro, é um time de grandes jogadores individualmente falando. E o São Paulo não vive um momento que a gente pode dizer de um momento estável. Está com muita instabilidade e agora... os próprios jogadores do São Paulo já disseram isso. O Lucas Moura, que é experiente, está disputando aí a sua primeira Libertadores, o Lucas Moura disse isso, é o jogo do ano. O São Paulo ou é agora ou não é mais em 2024 e aí vai ter que replanejar para 2025. Claro que ainda tentando beliscar uma vaga para a Libertadores do ano que vem, mas quer se manter vivo nessa para chegar às semifinais depois de 8 anos. Vamos ver. É um jogo difícil para o São Paulo. Eu acho que no sorteio, nas combinações aí, o São Paulo não deu sorte não. Poderia pegar qualquer outro adversário. O Botafogo é um time muito bem treinado, um time muito arrumado, com valores individuais muito bons e com um senso de equipe excelente. Eu acho que o Botafogo, mesmo jogando fora de casa, não dá para dizer que o favoritismo é do São Paulo. Talvez um pouquinho pela presença da torcida, mas não dá para cravar. Se tivesse que cravar, eu não cravaria. Eu deixaria no empate e decisão nos pênaltis. Respondi? Acho que foi justo, foi uma boa resposta. Obrigado. Muito respondido, aliás, além da nossa produção dando aula, o nosso André Bessa ali nos cortes, divide pra cá, divide pra lá e joga no pipe. Fernandão, fique à vontade. Mandar um abraço pro Decila, é sempre legal falar com a galera de São Paulo, mas eu vou mandar uma pergunta pro Dori. Dori, nos últimos 7 jogos entre São Paulo e Botafogo, foram 3 empates consecutivos e 4 vitórias do Botafogo. Será que o Botafogo está pronto para assumir essa responsabilidade dentro do que ele tem feito dentro do campo? E dentro da importância de um jogo desse tamanho para a história do Botafogo recente, Dori? Olha, Fernandão, até falando da história recente do Botafogo, a última vez que o clube havia chegado umas quartas de final de Libertadores havia sido em 2017, aquele time do Jair Ventura, que tinha Roger, Rodrigo Pimpão, Joel Carli, Igor Rabelo, e naquela ocasião era um time modesto que, para muitos, o Jair Ventura tirou leite de pedra e conseguiu levar aquela equipe até além do que todo mundo projetava no início da competição. Naquela ocasião acabou sendo eliminado pelo Grêmio nas quartas de final, fez um confronto duro, empatou aqui no Rio de Janeiro e lá em Porto Alegre perdeu só por 1-0, então realmente poderia até ter avançado o Grêmio, que terminou como campeão, mas esse ano a história é completamente diferente. Como o Decilo até trouxe pra gente, o Botafogo realmente é um dos protagonistas do futebol brasileiro e talvez hoje jogue o melhor futebol do país, tem um ataque poderosíssimo, não à toa é o melhor da Libertadores, tem 21 gols em 13 partidas. Claro que o Botafogo tem uma vantagem em relação à maioria dos times que seguem vivos nessa contagem, porque vem desde a pré-Libertadores, quando fez uma goleada sobre o Aurora, enfrentou também o Bragantino, mas de qualquer forma é um ataque muito efetivo. Hoje vai ter todo mundo à disposição, todo mundo daqueles que já vinham jogando, né? O Luiz Henrique, o Thiago Almada, o Savarino e o Igor Jesus. E desse ataque, para se ter noção, desses 4, 3 são jogadores selecionáveis. O Luiz Henrique está na pré-lista da seleção brasileira, o Igor Jesus a mesma coisa, o Savarino sempre é chamado para a seleção da Venezuela e o Thiago Almada, que anda meio sumido das convocações da seleção da Argentina, mas não custa a gente
gente lembrar, é campeão mundial pela seleção argentina, estava no elenco da última Copa do Mundo. Por aí dá pra gente ter noção da qualidade desse ataque do Botafogo. O Botafogo, depois do ano passado, depois daquela derrocada na reta final, foi atrás de atletas acostumados a viver essa situação, de jogadores acostumados com o título, jogadores que são experientes, que têm essa veia realmente. Foi atrás do Alan, por exemplo, que é um jogador que tem um histórico brilhante na Europa, o próprio Luiz Henrique, que tem um histórico também europeu, apesar de não ter conquistado ainda muitos títulos na carreira, o Thiago Almada, que, bom, é campeão do mundo, não precisa falar mais nada, o John, que chegou a uma final de Libertadores pelo Santos e por pouco não foi campeão naquela finalíssima contra o Palmeiras. Enfim, jogadores, o Alex Telles, que chegou há pouco tempo também, é multicampeão, inclusive junto do Tiquinho, conquistou 4 títulos pelo Porto, em Portugal. Enfim, atletas experientes e acostumados a viver esse tipo de situação, acostumados a estar em campo em partidas decisivas como essa. O Botafogo, claro, deposita muito as fichas nessa Libertadores. O Textor quer muito ver o Botafogo disputando o Mundial Interclubes no fim do ano. Mas ao contrário do São Paulo, se não acontecer da forma que o Botafogo imagina, se não avançar, ainda tem o Campeonato Brasileiro para focar e tentar terminar a temporada com um título grande que não vem desde 1995, né, pessoal? Muito bem, obrigado, Igor Doreleu, nosso grande Nivaldo Decilo também, obrigado. Bom trabalho para vocês, bom jogo, que vença o melhor o que tiver mais sorte, né? Porque às vezes, com o árbitro argentino, então, Deus me livre. Não é fácil não. Abraço a todos aí. Valeu, Decilo, valeu, Dori. Um beijo. Campinho na tela. Cadê, ó? Vamos botar o campinho na tela. Tá aí o campinho do nosso glorioso Fogão, que joga sua temporada praticamente hoje, né? Porque eu acho que uma vitória dá um embalo pro Botafogo que ninguém tira mais o brasileiro. Ao passo que uma eliminação, a gente não sabe como é que pode ser na cabeça, até em detrimento do que rolou no ano passado. John, Vitinho, que já chegou com cartão de visita, jogando muita bola. Bastos, Alexander Barbosa, Alex Telles, Marlon Freitas e Gregory, Luiz Henrique, Savarino, Almada e na frente, Igor Jesus. Timaço, né? Um timaço. Não tinha como ser melhor. Não, um timaço. E Jorge, tá todo mundo acostumado já. Qual o time do Botafogo? É aquele time que todo mundo sabe a escalação. E o que eles vêm fazendo... Eu fiz umas anotações aqui, pensando em caso como seria o programa. Hoje, o Botafogo tem uma definição muito importante, tanto tática quanto comportamental. E isso transfere para o São Paulo uma responsabilidade muito grande, porque ele tem que tomar uma decisão. Porque quando ele tira o terceiro zagueiro, ele deixa mais espaços na última linha defensiva. Coisa que o Botafogo adora, porque é um time que ataca muito bem os espaços. Porém, ele vai atacar o Botafogo. Quando ele ataca o Botafogo, ele tem que subir o time inteiro, porque se ele deixar espaço entre linhas, o Botafogo transita por ali, porque ele traz os pontas para o meio e tem uma relação muito boa entre eles ali. Só que se ele sair, ele dá 50 metros de contra-ataque para Luiz Henrique, para Almada, para Savarino, para Igor Jesus, que é muito veloz. Vai ser um jogo muito interessante, não só tecnicamente, quanto taticamente, para entender o que esses caras vão pensar para bloquear o que os outros times têm de melhor. Ontem, em uma entrevista dessas pré-jogo, você devia trabalhar com isso, Fernandão, inclusive, você leva jeito. Obrigado. Em uma dessas entrevistas pré-jogo do Luiz Henrique, ele estava falando exatamente sobre isso, que o São Paulo vai ter que se expor por conta do resultado, por estar ali a favor da torcida, e que é ali que o Botafogo... Eu acho que o Luiz Henrique até se precipitou em falar um pouco isso, de estar dando um pouco o entendimento. Só, até meu filho com certeza. de 13 anos sabe que a estratégia é Mas essa ele também, deixou bem claro que a estratégia do Botafogo é atacar justamente esse espaço. E aí o São Paulo optando por tirar um zagueiro, ele se torna ainda mais vulnerável. É isso aí mesmo, isso mesmo. Ainda mais nesse espaço que você fala, GV, entre zagueiro e lateral, que o Botafogo costuma utilizar bastante, principalmente o Igor Jesus. Ele fez um gol, esse gol contra o Palmeiras, ele teve uma chance muito parecida contra o Fluminense, desse mesmo jeito, aquela bola, ele fazendo aquele facão de dentro para fora, a bola quicando, ele dando o corpo para se colocar entre a bola e o adversário, e finaliza, só que no jogo contra o Fluminense, o Fábio defendeu.